Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Hag Sameach, amigos. Eu sou Sam Stachover e hoje eu tenho o privilégio de compartilhar a tela e as falas com o meu querido companheiro de caminhada, Alex Trabosniak. Alex, Hag Sameach, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom e Hag Sameach. Claro, nós estamos em época de festas e festividades e temos que falar um pouquinho delas. E o que mais que Deus nos fala nesse razino? Ei, presta atenção aí, ô meu. Isso aí, a paraxá dessa semana chama-se Haazino, ouçam. E ela está lá no livro de Deuteronômio, Devarim, no capítulo 32 inteiro, do 1 ao 52. A Haftará, ou seja, o complemento, está no segundo livro de Samuel 22, de 1 a 51. Já na Nova Aliança, no Brit Hadashah, nós temos Romanos 10, do versículo 14 até o 11, versículo 12. E o Salmo 71. E Deuteronômio 32 começa dizendo, olha só, inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Então, eu uso esse texto para introduzir o que é o sentido de Rosh Hashanah, cabeça do ano, cabeça daquilo que é a tradição que nos ensina. Porque existe uma explicação para as festas, que está lá no livro de Levítico, capítulo 23, onde ele define as festas fixas do Eterno, do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações, são as minhas festas, diz o Eterno. E especificamente sobre Rosh Hashanah, ele diz assim: no mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombeta, santa convocação. Eu acho que aqui, Alex, nós temos realmente o sentido de Rosh Hashanah. Ouçam as trombetas. Razino, ouça a terra, as trombetas. Mas tem a ver essa trombeta com a cabeça do ano, Alex? Você quer me ajudar a explicar para os nossos YouTube espectadores? Eu vou dizer para você. Eu acho que você está querendo me confundir. Como no primeiro dia do sétimo mês, a gente pode ter a cabeça do ano? Eu, no meu tempo de escola, não, é o primeiro dia do ano, que para nós é 1º de janeiro, né? E não é 1º de julho. Então, a cabeça do ano é um negócio que eu andei pesquisando e que surgiu, na verdade, depois do exílio do povo na Babilônia. Eles voltaram para a terra e voltaram possivelmente com ideias meio confusas aí na história. Não foi fácil, foi terrível. A, as atrocidades continuaram, mesmo depois que eles voltaram para a terra. Deus deu as festas uns 3.400 anos antes, e agora, o primeiro registro que existe sobre Rosh Hashanah apareceu só uns 200 anos antes da era cristã, ou seja, uns 2.200 anos atrás. Então, o que veio primeiro? O que veio primeiro é o comando de Deus, né? E Deus falou das festas, falou. Ele falou dessas festas que nos mares do norte, eu estou nos mares do norte, são as festas de outono. Nos mares do sul, você está nos mares do sul, Sami, é festas de primavera. E são 3 festas muito importantes, né? A primeira é a festa das trombetas, a segunda é o Yom Kippur, a terceira é Sukkot. Nós estamos exatamente na época da festa das trombetas. E a festa das trombetas, o que que é? Ela é um chamado para você. Olha, sai da tua rotina do dia a dia. Ouve aqui essas trombetas, o que elas estão querendo dizer para você.
é um momento de você parar, de você refletir, de você se dobrar ao eterno Deus, porque em mais 9 dias, né? No 10º dia de Tishrei, Deus vai dar naquela época, né? Ia fazer o quê? Que o sacerdote, o sumo sacerdote, fizesse um sacrifício por todo o povo. É isso que ia acontecer naquela época. A gente sabe que hoje, Sami, e você sabe muito bem, a gente tem algo melhor do que isso, né? A gente tem Yeshua, Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, o próprio Deus, que veio, pagou o preço do meu pecado, até do seu, sabe? Até do seu pecado ele pagou, né? O meu é pior, tá? Fica tranquilo. Mas ele pagou o preço. E eu, o que que eu fiz? Eu ouvi Asino, eu entendi e eu me apropriei desse pagamento de resgate da minha alma que Jesus fez. E é isso que nós temos que fazer. Então, não sei se eu consegui mostrar para você um pouquinho mais sobre isso, mas é isso. Quer dizer, Yeshua pagou o resgate, e nós temos que nos apropriar disso. Você já fez isso, Sami? Então, o que eu queria complementar a tua colocação, que deixa claro a necessidade de ouvirmos o que foi dito. A volta da Babilônia foi realmente complicada, como você disse. O povo foi para a Babilônia em função dos desvios de conduta e perderam a referência do Beit HaMikdash, do templo. Então, criaram algumas situações aonde confundiram os conceitos. E, como é a festa do outono, a sequência das festas do outono, então mudaram um pouco a ideia, já que é outono vai ser um tempo difícil, vamos chamar isso da cabeça do ano. Mas, na verdade, o povo não ouviu, o Raazim ficou pela metade. É por isso que Deus considera tão importante o Shema Israel, ouve, ó Israel. E quando nós dizemos ouve, ó Israel, temos duas situações, pelo menos duas situações. Primeiro, amar teu Deus de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu ser, que ensinarás falando destas leis, Devarim, então é para trás, então quer dizer, os 5 livros da Torá estão incluídos neste momento. Ensinarás tua lei a teus filhos, aonde você estiver, de manhã, de tarde, aonde você caminhar, onde você não caminhar. E aí vem uma coisa importantíssima. Deuteronômio 32, versículo 9 diz: porque a porção do Eterno é o seu povo. Yaakov é a parte da sua herança. Agora, o que que adianta nós termos uma herança se nós não sabemos quem nos deu a herança, qual é a herança, por que da herança? E o chamado do chofar, da trombeta, ele vem sendo feito de acordo com a tradição durante todo o mês de Elul. Por quê? Porque estamos preparando o ouvido para ouvir o chamado de Deus para a expiação, o arrependimento. E Yom Kippur vai ser o nosso próximo assunto, que a gente guarda um pouquinho para vocês não ficarem muito cansados de nos ouvir sobre o Rosh Hashanah, mas sim queremos que você se lembre de que a herança foi dada. E a herança inclui o privilégio de termos Mashiach vivo. Porque enquanto nós não temos Mashiach vivo hoje, nós não teríamos condições de prestar atenção a todas as coisas, porque estaríamos ligados nas tradições e não na herança que nos foi dada. Lembre-se de que a herança é muito maior que a tradição, porque a herança que veio de Deus, nós somos a herança de Deus. Nós recebemos essa herança de Deus pelo simples fato dele ter nos amado. E sabe o que que ele fez? Porque ele amou o mundo, nos deu Yeshua HaMashiach, para que acordemos, saiamos dessa dormência e vivamos a plenitude das ensinanças em espanhol, ensinos em português. Vocês estão cansados de me ouvir falar nas paraxotas em espanhol, aqui vem em português, né? Mas esses ensinamentos justamente são a base de tudo aquilo que Yeshua nos deu como herança. Porque o próprio Yeshua disse, eu não vim
para mudar a lei, pelo contrário, eu vim para confirmar a lei. Então, nesse momento, ele carimba o texto da Torá por inteiro. Ele não tira nada, ele disse que eu não tiraria nenhum iud que fosse da Torá, justamente para que nós tenhamos essa abundante herança. É isso, Alex. É isso. Mas você começou falando, na verdade, do versículo 1º de Deuteronômio 32, né? E eu tinha planejado começar pelo quase último, lá no versículo 44, e falou assim: E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Oséias, quem é? É o Josué, né? Josué já recebeu o bastão de Moisés. E agora o Moisés está fazendo um cântico, está contando um cântico para o povo que Deus colocou no coração dele. Moisés estava no fim da linha, ele ia ser recolhido por Deus. Então, Deus colocou em Moisés um cântico, o que você vai falar para esse povo? E esse povo que estava lá eram quem? Eram os filhos, netos, bisnetos daquelas pessoas que atravessaram o Mar Vermelho 40 anos antes. O Deuteronômio são os 2 últimos meses antes da entrada, da conquista da Terra Prometida. Quem estava lá eram pessoas que, na melhor das hipóteses, eram crianças, tinham menos do que 20 anos quando atravessaram o Mar Vermelho, ou eram pessoas que nasceram no deserto, nas andanças do povo. E Deus falou assim: Olha, meus queridos, na verdade, falou Moisés, coloca isso no coração dessas pessoas, que eles precisam ouvir, eles precisam razino. E o conceito de razino não entrou por aqui, saiu por aqui. Ou isso aconteceu tantas vezes comigo, até acho que o Sami também, ele é melhor que eu, mas é, entra por aqui, sai por aqui. O razino é muito mais do que isso. O razino é ouça, presta atenção, retenha isso e faça alguma coisa. Ou seja, põe em prática. Põe em prática isso que você está ouvindo. E o põe em prática Deus ficou falando todo esse tempo, todos esses anos para o povo: olha, essa é a palavra, retenha essa palavra no teu coração, transmita lá, Deuteronômio 6, transmita essa palavra para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, para a tua esposa, para os teus vizinhos, para os teus irmãos, transmita o tempo todo, de manhã à tarde, está comendo, está caminhando, qualquer hora, é hora de você transmitir a palavra de Deus. E a nossa característica a gente precisa ouvir repetidamente as coisas. E Deus falou: transmita repetidamente a minha palavra para aquelas pessoas à tua volta, para aquelas pessoas que você ama. E é isso que nós temos que fazer. E nesse cântico, Moisés lembrou as coisas, as pisadas de bola, tá? Mas ele também procurou colocar quem é o nosso eterno Deus. Ele falou coisas do tipo assim: apregoarei o nome do Senhor. Olha só. Dai grandeza ao nosso Deus, exalte, 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 levante o nome do nosso Deus para quem quer que seja, até para as pessoas que não querem ouvir, exalte o nome do teu Deus. Ele é a rocha, a obra dele é perfeita. Estou pegando alguns trechos aqui, né? Todos os seus caminhos são juízo. Deus é a própria verdade, né? A gente sabe lá em João 14:6 que Yeshua falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a própria verdade. Não existe injustiça nele, ele é justo, reto. O mundo inteiro se corrompeu. Contra ele existe uma rejeição muito grande. E ele chama aqui de geração
perversa e torcida. Você conhece alguém que você poderia classificar como geração perversa? Ah, Sami, você conhece alguém assim? Poxa vida, mas... Ah, você também? Não acredito. Não é possível. Como é possível um negócio desses? Mas olha, Davi também falou isso. Se você for lá em 2 Samuel 22, é, só lendo 2, 3 versículos aqui, falou Davi ao Senhor as palavras desse cântico, depois que ele foi liberto da perseguição de Saul, né? É, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, disse: O Senhor é meu rochedo, olha a rocha novamente aqui, o meu lugar forte, o meu libertador. Nele confiarei, ele é meu escudo, ele é a força da minha salvação, meu alto retiro, meu refúgio, meu salvador, de violência me salvaste. E ele vai falando. Você reconhece assim o nosso Deus, Sami? Você reconhece que Deus é tudo isso que Davi falou? E muito mais, Alex, muito mais de tudo, espectadores, porque, na verdade, de novo, ele nos amou de tal maneira que nos deu Yeshua para nos tirar o peso do pecado. E lembre-se de que nós precisamos desse separação do Sami velho, cheio de pecado, para o Sami novo em Yeshua, onde nós temos essa transformação e passamos a ouvir o Eterno no coração, porque o rasinho de entrar por aqui, sair por aqui, é muito fácil. Agora, circuncidar o meu coração, os nossos corações, para receber a palavra inteira, só quando nós temos essa palavra escrita no coração. Em Devarim, várias vezes, Deus nos chama de um povo de dura serviço, e que é um puxão de orelha sensacional, porque não somos esse povo que a gente ouve, ouve, ouve sem ouvir. Então, quando eu dizia agora há pouco de que tocamos o shofar durante o mês de Elul para nos preparar para o primeiro dia de Tishrei, ou ouvir a trombeta, na verdade, estamos adiantando aquilo que nós lemos no livro de Apocalipse. As trombetas que nos chamam à presença de Deus e nos preparam para o dia das expiações, Kippur, porque é o que nós precisamos, voltar a estar na presença do Eterno, porque se nós não estamos na presença do Eterno, a herança que nós somos para Ele, simplesmente não tomamos posse. Se Jacó é a parte da sua herança, se nós, como herdeiros disso tudo, não assumirmos o Raazim, coitado, Yeshua olhar para você e diz assim: não adiantou nada o meu sacrifício. O pai, Abba, Avinu Shebashamai, o pai que está lá no céu, olha e diz assim: mas vocês insistem em ser um povo de dura serviço. Eu acho que vocês gostam de sofrer, quando na verdade vocês não precisariam sofrer. Agora, este Shabat é um Shabat especial. Rosh Hashanah, Haazino, Festa das Trombetas. Vamos exaltar o nome de Deus por ouvi-lo no fundo do coração. Vamos engrandecer o nome de Deus por sermos testemunhas vivas do seu amor. Vamos engrandecer o nome do Eterno quando nós o obedecermos e ele puder dizer: Uau, finalmente eu tenho material de boa qualidade para resplandecer. E é isso que nós queremos, que ele resplandeça, que ele realmente possa ser visto como a luz que ele é, como o caminho que ele é, e a única verdade. É isso que a gente gostaria de deixar para vocês como os nossos desejos. Que Shana Tova, afinal, é mais um ano? Maravilha, vamos celebrar mais um ano. Mas lembre-se, ouça a trombeta, ouça o shofar, porque esse é o verdadeiro sentido deste Dia das Trombetas. Como você gostaria de encerrar, Alex? Você falou um negócio muito interessante. Jesus deve estar, Yeshua deve estar olhando para o mundo aqui e dizendo, putz, não adiantou nada. Ele sabia que isso ia acontecer, né? Tá certo? Mas nada impede dele fazer essa expressão. Não adiantou nada.
mas eu queria dizer para você, Asino, ouça. Você que está ouvindo. Não, 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 não sai daí não. Você que está ouvindo, ouça. Porque para você, Yeshua vai olhar e dizer assim: para você adiantou. Você ouviu, você entendeu e você aceitou e se apropriou dessa maravilha que é a salvação. Jesus dizendo: e eu paguei com o meu sangue, que eu paguei com o meu sangue. Não é o Alexandre dizendo, não, é Jesus dizendo para você. Então, aproprie-se disso. E é isso que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tem um salmo, só para encerrar mesmo, Sam. Salmo 71, que você falou, no versículo 4 diz assim: livra-me, ó Deus, das mãos dos ímpios, das garras dos perversos e cruéis, pois tu és a minha esperança. Yeshua é a esperança, ó soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de ti. Tu me sustentaste desde as entranhas de minha mãe, e eu sempre te louvarei. Eu acho que você pode dizer isso também. E eu quero agradecer ao nosso Deus maravilhoso, tudo que Ele fez, tem feito e continua fazendo por nós. E posso dizer Hag Sameach, aproveite as festividades e Shabbat Shalom. Um feliz 5.785 para todos nós, na alegria de termos ouvido tudo aquilo que Deus nos deu para aprender. Hag Sameach, Shabbat Hag Shalom. Sameach, Shabbat Shalom. Tchau, gente.